Gente, primeiramente, boa tarde. Feliz de estar aqui com vocês, né? Praticamente é o último encontro desse mês de fevereiro. A gente vai dar continuidade nos outros encontros. E para fechar com chave de ouro, tem esse presente, né? O professor José Rosenberg. Quem conhece ele nas redes sociais sabe do trabalho incrível que ele faz, né? Sobre documentação pedagógica. É uma pessoa que eu admiro muito. Então, ter você aqui com a gente, professor, é uma oportunidade assim grande. Muito obrigada, viu, professor, por ter aceitado esse convite, tá? E hoje eu só quero ouvir o professor, não vou ficar aqui comentando, mas eu vou apresentar aqui a um professor José Rosenberg. Desde já segue ele no Instagram, viu, gente? Que o trabalho dele é inspirador. E quem é o professor José Rosenberg? Ele atua na rede de São Paulo desde 1999, já tem uma carreira aí gigante. Atualmente é professor da educação infantil, trabalhou no ensino fundamental, também na área de informática educativa, foi orientador de estudos do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. É isso, professor? Faltou alguma coisa? É isso. Eu falo, antes de começar a falar, só para dizer ali para a Andréia, que ela está dizendo que não está ouvindo. Andréia, tem no áudio, você tem que conectar o áudio, tá bom? Principalmente se estiver no celular, senão não vai conseguir mesmo. Mas aí vamos lá. Então, é o que eu falei para você, acima de tudo, professor. Eu sou professor. E, Exatamente. né, e com bastante orgulho, eu tenho bastante orgulho de falar, e quando eu chamo os outros de professor também, não é com distanciamento, mas é com respeito. Acho que é respeito, mas também não precisa ficar me chamando de professor, não. Chama de José, Zé, de qualquer jeito eu atendo. E agradecer a você pelo convite de estar aqui falando com esse pessoal bacana, porque só pode ser um pessoal bacana que muitos em férias estão aqui falando com a gente, né? Então, vamos lá. E eu vi você falando aí que não vou falar, não vou comentar. Todo mundo pode comentar, aquela coisa. Não fique pensando em erguer a mão, não. Já liga o microfone, fala que eu paro. Imagina, professor. Até Então, para eu não ficar professor, falando bobagem aqui, né? Vocês me ajudam. que isso? Bom, Fique à vontade, tá, professor? vou começar então, apresentando aqui a capa da nossa conversa de hoje. Depois eu vou disponibilizar para a Samara em PDF. Mas assim, essa capa, ela não foi feita só por ser bonitinha, mas principalmente porque ela tem intencionalidades com relação ao assunto de acolhimento. Eu tenho brincado, né, que tem um calendário escolar, que é a época da festa junina. Aí, para não ficar cara muito festa junina, aí vira festa das nações, vira festa cultural, vira festa não sei das quantas, mas em junho. Parece que só tá trocando o nome. Tem barraquinha, tem brincadeira, tem os caipirinhas. Só não chama festa junina, chama festa de um monte de coisa. Eu acho que é meio cultura nossa, né? E aí tem o acolhimento. Todo janeiro, fevereiro, o assunto é acolhimento. Todo janeiro e fevereiro a gente vai procurar o livro dos Staccioli lá nas estantes. Todo mês, janeiro e fevereiro, tem aquele que vai se penalizar que ainda não tem o livro diário de acolhimento, né? Mas assim, e eu tô falando nessa posição de contraditório, né? Que eu tô aqui criticando, mas tô aqui falando sobre acolhimento também. E é isso, a contradição também nos move, nós somos vários dentro de nós. Mas aí vamos lá. Então a proposta aqui é que a gente fale de um acolhimento para além de fevereiro. Um convite a subverter os calendários escolares, que é o que eu estou brincando aí. Então vamos falar de acolhimento durante o ano inteiro. Muitas vezes o tom vai ser desse início, porque é óbvio, é esse início que deixa a gente mais ansioso, com medo, inseguro, assim como as famílias, assim como as crianças, né? É esse início que deixa a gente assim, uau, como vai ser e tudo mais. E aí nessa imagem tem as crianças em cima de uma madeira, se equilibrando, e uma foto de um desenho meu que uma criança do segundo ano do ensino fundamental fez enquanto eu estava fazendo uma reunião. E sou bem eu mesmo, avental azul, bermuda,
É bem eu mesmo que ele pegou e retratou. Aí eu só tirei a cara e pus a minha, para vocês verem que sou eu. Mas porque se fosse o desenho, vocês iam ver que o desenho tá bem mais bonito e não iam nem me reconhecer. E aí, por que que eu coloquei? Porque acolher é mais do que os primeiros dias, né? Acolher é acolher não só as crianças chegando. Acolher é acolher essas ideias que as crianças têm. Acolher é estar ali confiante no que elas estão propondo. É estar ao lado delas, estar com elas. E aí, por exemplo, essa madeira enorme, esse espaço aí é o espaço da escola que eu estava ano passado, que a gente chama de florestinha, um espaço que não era nada. E aí cercou, tem a natureza ali, apareceu esse pedaço de tábua aí, e as crianças brincam muito com ele, na verdade brincavam. Eles pegavam, então quem colocou ali foram elas. Ele estava num patamar um pouquinho abaixo, e aí elas colocaram mais para cima, para subir mais, porque dava mais adrenalina no equilíbrio. E elas mesmo que colocaram, e elas mesmo que subiram. Eu me limitei a falar: só tomem cuidado. Só tomem cuidado. Quando o Riquelme me desenha, também, ele tá trazendo a subjetividade dele, a observação dele, olhando as roupas que eu mais fico, sei lá, e me desenhou. Talvez em outros tempos isso ia ser tomado como um desrespeito. Nossa, olha o que está fazendo, desenhando, tirando sarro do professor. E não é acolher essas crianças, acolher como elas nos veem. Então, acolhimento do ano inteiro. Acolhimento enquanto atitude. E como eu disse, fiquem à vontade para interromper, tá? Vou passando aqui. E aí eu começo com um trecho do Antoine de Saint-Exupéry. Eu não preciso de ti, tu não precisa de mim. Mas, se tu me cativares, e se eu te cativar, ambos precisaremos um do outro. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, esse primeiro momento é esse momento de cativar, mas não é nesse momento só que a gente cativa. Essa troca, vamos falar assim, de cativação, esses cativares, é durante o ano inteiro, é à medida que a gente vai se conhecendo. Eu não sei vocês, mas eu já vi casos de criança que chegava ao fim do ano e não sabia o nome do colega. Ou não sabia nem o nome da professora ou do professor. E não é uma questão de saber o nome, mas que cativar foi esse que deu-se durante o ano que a gente não lembra nem o nome? E aí a gente vai para outras palavrinhas que aparecem aí, né? Inserção, eu nem vou tocar nesse assunto. Inserção é uma das falas que tem. Tem uma fala, né? Às vezes você encontra em alguns livros inserimento, porque aí procura, sabe, trazer quase o italiano ali para, né? E são duas partes. A adaptação e inserção eu não curto muito. Eu vou falar dos meus gostos aqui. É do acolhimento. É do acolhimento como uma atitude pelo ano inteiro de todos com todos. Não é só do professor em relação à criança, é da gestão com relação ao professor, é do professor em relação à equipe gestora. Eu sei que eu falho às vezes nisso. É com relação às crianças, às famílias, né? Então, acolhimento é durante o ano toda essa atitude. Mas a inserção, que eu não coloquei aqui na minha apresentação, vai muito no a criança ser colocada ali naquele ambiente que ela já conhece. Por exemplo, uma criança que já veio de outra escola e vem para a minha escola, ela já conhece a instituição escolar, só mudou a instituição, as pessoas. Então, meio que alguns ritmos ela conhece, mas ali ela vai modificando sua atitude e modificando o entorno, a inserção. Adaptação. Aí eu trouxe o dicionário, né? Adaptar, ajustar, alterar de forma a adequá-la a um público diferente, transpor, adequar-se e ajustar-se. E aí me lembra umas charges. A primeira de um livro antigo da década de 80, O Cuidado Escola, organizado pelo professor Paulo Freire. Em uma das páginas,
tá a professora falando: "Tomem seus lugares". E daquela turma ali, só um vai tomar o seu lugar. O resto, se quiser entrar, vai ter que se transformar, se adaptar. Eu trabalhei muito tempo no ensino fundamental e a gente é o período de adaptação. Para essas crianças da EMEI saberem que não estão mais brincando. Para essas crianças da EMEI saberem que ali não tem mais parquinho. Para as crianças da EMEI saberem que elas têm que ter autonomia. E aí vem um monte de ideias de como adaptá-las, como fazer como essa bolinha aí, encaixá-las no lugarzinho delas ali. A gente pode pensar em adaptação com relação à avaliação também, né. Então tá aí os animais para uma avaliação justa, que é subir na árvore, e a gente sabe que só um vai conseguir. Então quando a gente toma, pessoas diferentes e coloca todo mundo na mesma caixinha, ou ela se adapta ou ela sai. Ou ela se frustra, ela vai procurar o lugar dela. Já ouvi tudo isso. Isso lá no século passado, né, que se falava muito em escola. "Ah, não está se adaptando aqui, que mude de escola". E por último, do professor Francesco Tonucci, aí você vê lá a década, né, 70, a avaliação. E só eu, quer dizer, esse José aí, é normal, porque ele é a cara da professora, ele faz tudo que a professora quer. Os outros não fazem. Então, então eu quero trazer aqui essa ideia do conceito de adaptar. Adaptar não é só se colocar num, né, se encaixar num lugar, mas é também se encaixar numa filosofia, numa concepção. Olha lá, professora, José é normal, porque o José faz tudo o que eu quero. E aquele que não faz tudo o que eu quero não é desorganizado, é vivo demais, é deficiente. O Carlos Drummond já teve problemas graves, né? A escola detectou vários problemas graves nele. Ele ele não fazia o que a professora queria, vamos dizer assim. O Eduardo Cobra, de uma escola aqui perto de onde eu trabalho, estudou. E aí ele levou lá uma advertência, chamou a mãe porque ele pichou aqui e tal. Aí hoje virou Eduardo Cobra. Todo mundo fala com orgulho, ele era da nossa escola. Mas o quanto pegaram no pé dele. Eu não vou julgar se foi certo, errado, se podia pichar, se não podia pichar, longe disso. Mas a gente que tá na escola, a gente sabe como que é essa pegada. E aí eu trago aqui o termo que eu gosto, que é o acolhimento, o acolher. É receber alguém, hospedar, agasalhar, acolher um amigo em casa, acolheu-me de braços abertos, receber alguém na própria casa, no seu convívio particular, acolheu-me como uma filha. E se eu for falar, resumindo um verbo, abraçar. Abraçar a criança, abraçar sua família, abraçar essas ideias e permitir-se ser abraçado. Suspender julgamento. Às vezes a gente vai já com julgamento, umas pedrinhas na mão. E quando eu falo a gente, estou falando de mim. E a gente precisa se esvaziar. É um exercício, não é nada fácil. A gente precisa se esvaziar para poder receber, para poder entender. Então, quando a gente acolhe, a gente baixa e olha na altura dos olhos da criança. Isso não é modinha. A gente faz isso por respeito a essa criança, para não olhar o gigante ou a gigante. E o ano passado eu achei interessante que uma criança minha, que eu nem falava o nome dela toda hora, nem falava, eu faltei, ela foi para outra sala. E aí a mãe dela, a mãe desse menino, depois conversou comigo, mandou até um WhatsApp comentando, não foi reclamando, que olha, fulano ficou em outra sala, professor. E ele falou que a professora brigou com ele e nem olhou para o olho dele. Que o professor olha. E eu fazia isso, gente, já entrou num automatismo de baixar para olhar para a criança. Eu não fico toda hora pensando, vou baixar por respeito à criança, já virou um automatismo isso. Então eu já tinha, vamos dizer assim, esquecido porque eu baixava. E essa conversa, essa fala me fez lembrar o porquê. Olha, a criança percebeu que alguém para olhar nos olhos dela e para ele é importante isso. E quando a gente fala também sobre acolher, outra coisa, né? Eu não preciso preparar a sala e arrumar toda e deixar toda bonita as paredes com todas aquelas coisas prontas porque a criança está chegando. Por que que eu não faço isso com ela? Porque acolher é também dar identificação, é estimular um sentimento de pertencimento.
E quando as crianças desenham, pintam, rabiscam, e eu vou colocando aquilo na parede, tudo bem, né? Que às vezes com fita, fica aquela coisa de arrancar toda a tinta, coisas que acontecem. Mas foi o ano inteiro forrado e a gente ia trocando de tempo em tempo com a produção deles. E que o olhar estrangeiro olha para isso e fala: nossa, que bagunça, nossa, rasga e joga fora. Teve gente que jogou, recesso, jogou lá 5, 6 folhas fora, porque o que é aquilo que está na parede? E é isso, não entende, porque quem está lá dentro entende. Para as crianças tem um significado. Eles identificam onde eles estão lá naquela obra coletiva. Assim como acolher também é organizar esse espaço para a criança. Então, na foto ali do lado que tem o espaço organizado, dá para ver um pedacinho da parede lá do fundo que estava vazia. Não tinha nada. Depois que foi sendo preenchida. Mas também não é um nada que a criança chega. Porque é hospedar, é receber, é como receber alguém em casa. Eu duvido que chegue em casa e vocês nem ligam para a pessoa que está chegando. Já começa com aquela coisa de arrumar, tira aqui, esconde isso lá no guarda-roupa, bate aqui, olha isso daqui, troca a fronha, não sei o quê. Pega as melhores xícaras, já deixa aqui. Isso é porque você quer receber bem. Você gosta da pessoa que está vindo. E por que que na escola é diferente? Então eu organizo esse espaço para as crianças, óbvio, com intencionalidades, né? E às vezes a gente precisa largar todas as crianças para ficar com uma. E isso não é largar as outras crianças. É a gente acolher aquela com aquela questão da equidade. Tem alguém ali que naquele momento precisa mais do que todo mundo. E os outros entendem que não estão sendo largados, porque não é todo dia que você larga todo mundo e fica com um só. Então, não sei se eu consegui comunicar aí por imagens e falas o que eu penso do acolhimento e do acolhimento como o Stacholi fala sobre método. Eu não gosto da palavra método, parece tão tudo ali mecânico. Eu gosto de atitude, uma atitude que atravessa os anos, não é nem o ano, atravessa os anos. E a Ká fala ali da família, esse acolhimento, esse sentir bem acolhido por todos. Eu já fui de época que empurrava a família para fora e fechava a porta, porque a criança ia parar de chorar daqui a pouco. Olha só, gente. E achava um absurdo a família ficar meia hora lá fora chorando. Hoje eu entendo. Aquela família também precisa ser acolhida, aquela família também tem insegurança. Eu estou deixando minha criança lá naquele lugar. Quem vem do Centão, aí vai para EMEI, aquela escola enorme, imensa, aquela sala gigante. Então a gente precisa acolher todo mundo e, repito, também gritar: ei, eu também preciso ser acolhido, porque tem hora que a gente precisa. Olha para o seu colega. Nesse momento inicial e durante o ano. Tá vendo o colega com dificuldade? Você pode ajudar? Vamos esticar as mãos. Até hoje eu sou muito tocado pelo ano passado, pelas minhas colegas que me acolheram e me esticaram a mão em alguns momentos com dificuldade. E o quanto foi bom também ter tentado fazer isso por elas. Então é isso. E aí vai chegar uma parte que eu vou parar de falar um pouco e a gente vai se dividir em pequenos grupos, para não ficar ouvindo só a minha voz. Depois eu volto, ficar com a minha voz chata falando sem parar. Ah, aqui. Trouxe esse poema que deve ser super conhecido já, que é da Loa Bianchi, do Mural Pedagogia. Eu tirei alguns versos, eu dei uma mexida no poema dela ali, mas a essência tá lá. Então fala: acolher, colher, acolher, acolher, colher a comida. Recolhe a fome, brinca de fazer barulho quando a sopa vai à boca do menino. Acolher lembra a comida, que acolhe, que nem o feijão da mãe. Quantas colheitas são possíveis com a colher? O que se colhe com a colher? E o que se colhe ao acolher? Pensando bem, talvez a gente semeie mais do que colha ao acolher. Colher para lembrar de acolher. Acolher para colher o quê? Um trava-língua esse poema. Um trava-língua que não é fácil de ler. Mas eu vou muito, a parte que mais me chama a atenção desse poema é recolher a fome. Então, acolher é muito isso, né? Eu já vejo aquilo, aquela colher cheia para dar na boca de quem tem fome. É isso. E aí, como dizia a música, temos fome do quê? Esse momento inicial.
A Valéria fala de treinar o olhar. Tanto quanto mãe quanto professora já teve esse pensamento de que era melhor nem ficar para não chorar. É isso. E que bom que a gente se permite a mudar os olhos, o jeito de olhar. E o jeito de olhar a gente não muda porque deu um dia 4 horas da tarde. É de estudo, né? De conversa, de discussão. Ô, professor, O- você falando aí, né, uma palavra que eu carrego junto comigo é a concepções, né? Essas concepções vão influenciar muito na minha prática, principalmente de como eu estou vendo essa criança, esse bebê, essa família, esses professores também, porque uma coisa vai influenciar a outra, né? E quando eu não venho com essa participação desde a equipe, vai ser difícil esse professor acolher essa criança também. Então, como acho que a gestão seria a base, né, de como começa, né? Qual que é esse processo? E não existe, é igual eu falo, não existe essa receita pronta. Existe o que? O ressignificar das minhas práticas, o meu olhar para enxergar essa criança com outros olhos, né? E isso que tu traz do acolher, né? Não como um método, mas sim uma atitude, é aquela atitude cotidiana. É sobre isso, professor. Eu aqui apanhando do Zoom. Então, é bem sobre isso. Então, por isso que a gente fala do acolhimento como atravessar os anos, porque ele se dá nos detalhes. Ele se dá no modo que a gente se desloca de um lugar para o outro, no jeito que a gente olha, no tom de voz que a gente fala. É aquele momento, às vezes, você tá uma pilha e você precisa contar até 1000, porque você não pode soltar aquela pilha na voz, aquela pilha no olhar com alguém que de repente não tem a ver com isso, né? Então, é muito sobre isso, né? E aí vem a parte aqui que eu vou tirar, vou parar, vou colocar aqui no chat o link, mas antes de ir para o link, vocês podem até clicar já e deixar aberto, tá? Que eu vou separar em pequenas turmas. Cada turma eu vou nomear com uma cor. Vou pôr o nome da sala com a cor. E nós vamos deixar uns 20 minutos. Vocês vão ver que não é nada. Para vocês escreverem 4 palavrinhas. Não dá para escrever texto. De repente dá até para escrever uma expressão, mas não dá para escrever um texto, um parágrafo. Sobre acolher também é. Que vai estar no slide número 6, onde está um monte de colher. É só clicar 2 vezes dentro e apagar o texto e escrever o de vocês. Então vocês vão conversar e colocar aqui 4 palavras que também são acolher, que também tem a ver com essa questão do acolhimento. Então, deixa eu colocar aqui as salas. Estava aqui olhando as cores: amarelo, azul, rosa e verde. Vamos brincar um pouco, vamos fazer uma bagunça e sair das linearidades. Aquele medinho de todo mundo ir para a sala, se conseguiu voltar, se deu certo, o professor que não lembra mais como faz a sala, é tudo isso daí. Deixa eu lembrar as cores: azul, rosa, verde, amarelo. Então, é o tempo que vocês vão ter de conversar. Se quiser, troca entre vocês. Eu vou passar um pouco em cada um dos 4 grupos. E aí a gente vai dar uns 20 minutinhos, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para cá.
Pessoal, fiquem à vontade, tá? Para conversar entre vocês, abrir o documento. Se algum do grupo quiser compartilhar para seu escriba, tá bom? Eu tô aqui só de observador mesmo, não vou dirigir ações nenhumas, não. Ah, tá. Alguém conseguiu entrar no documento? Olá, vocês têm alguma dúvida? Con- Conversar com essa criança, né? Pedir licença para ela. É um momento íntimo desse professor com esse bebê, com essa criança pequena. E como que eu me coloco, né, para esse bebê, que eu vou estar tirando a fralda dele, trocando a sua roupa, se adentrando, né, vamos assim dizer, né, nessa parte íntima dele. Então, eu penso que esse acolhimento também é nessa postura, né, ali no momento da alimentação, no mês de troca, da saída, achar que tudo é neutro, não existe uma postura neutra dentro da educação, a gente carrega uma concepção. Então, eu trago essa palavra postura para esse cotidiano, né, para esse dia a dia. E nesses mínimos detalhes que a gente pensa que acha que não vai fazer diferença, e faz muita diferença, né? E quando vem da gestão essa postura, a gente começa a mostrar para o professor, para qualquer colaborador ali dentro daquela instituição, poxa, mas por que ela é desse jeito? Por que ela conversa assim? O que tem por detrás disso, né? Então, eu penso que a palavra postura, ela ressignifica, né? Todo esse nosso eu, enquanto professores, pesquisadores, coordenadores e gestores. Quem mais trouxe? A empatia, Rosângela. Então, vamos anotar aqui. Quem mais? Então, a gente já tem a postura, empatia. Cláudia, fica à vontade para falar. Janete, Marina. Deixa eu ver aqui. A parceria. Parceria. Deixa eu ver. Glicélia trouxe parceria. E na sexta-feira. E no dia 19, então, a gente retorna com as crianças já. É bom que não vai ter a quebra do carnaval, né? Porque o nosso aqui fica 5 dias e aí tem o feriado do carnaval. E antes era assim para nós também, aí era bem ruim por causa das adaptações. E aí todo aquele processo, aí começa um dia, 2 dias, aí tem quase que uma semana inteira de parada, assim, né? Por causa do carnaval. E aí as crianças voltavam, tinham que recomeçar tudo de novo. Então, para nós foi bom, assim, esse retorno depois. Ai, também acho que é ótimo ser depois do carnaval, gente.
Ah, eu concordo, porque as crianças, elas estão ali, começa aquele acolhimento, aí você tem que parar quando volta. É todo um processo novamente, né? Tem que refazer tudo de novo. E eu acho que torna um pouco mais difícil para as crianças, né? Sim. E para nós também, né? Porque quando tu Sim. começa a engrenar, assim, já tem que parar. Então, nós vamos começar já começando. E como que acontece o acolhimento, assim, na escola de vocês? Vixe, Tem uma programação? já passei por diversas fases aqui, né? Eu sempre trabalhei só na prefeitura de São Paulo, né? Trabalhei um tempo em escola particular, mas foi muito pouco. Eu acho que eu entrei durante o ano letivo, então não sei como era esse começo. Mas já passei por diversas coisas. Já tive escola que fez essa recepção das crianças, assim, como se fosse um buffet de festa infantil, com a escola muito enfeitada, com lembrancinha, com coisa para entreter as crianças. Já passei por processo assim que as crianças entraram em horário reduzido. E aí, aqui hoje em São Paulo, agora na EMEI é sala mistas, né? Mas quando era por idade, aí no primeiro dia é só as crianças mais novas e os professores que estavam sem criança ajudavam um ao outro. Aí, gradativamente indo as turmas. Teve escola esse ano passado que eu vi que os diretores não autorizaram fazer um horário diferenciado para essa adaptação, aí as crianças já foram, começaram o dia inteiro, todo mundo junto. Então, assim, em São Paulo tem uma certa autonomia, mas normal, assim, o que acontece normalmente é um horário mais reduzido para a gente conseguir, para as crianças se apropriarem do espaço, e a gente tem um tempinho para organizar, né? Mas, assim, não tem uma coisa, assim, sistemática. Assim, mas já passei por diversos modelos. A minha escola aqui é uma EMEI também, da prefeitura aqui de Canoas, e ainda tá aquela coisa bem engessada, assim, de ter que fazer lembrancinha, de recepcionar as crianças de uma outra forma, não aquela coisa mais livre, assim, deixar a criança ser criança, né, curtir. Só o nosso diferencial aqui é que as crianças que entram novas na escola, elas começam um período de uma semana, assim, em adaptação. Então, o primeiro dia é até 1 hora, né? Aquela criança que fica bem, que não chora, ela fica até 1 hora, no outro dia aumenta mais 1 hora, e assim, consequentemente. Então, cada dia vai se aumentando 1 hora a mais. Mas aquela criança que chora, que pede pela mãe, aí é mais reduzido. Então, Ah, aqui bom. tem esse detalhe, assim, tem esse diferencial. Mas, Uma para coisa, mim, uma coisa que eu acho legal, que é essa escola que eu estou agora, né? O primeiro dia nunca é com as crianças, é só com as famílias. Então, a gente apresenta o espaço para as famílias, nos apresentamos, as famílias falam um pouco da criança, cada professor tem a liberdade para fazer a dinâmica que quiser, se quiser fazer entrevista, alguma coisa assim. Então, eu acho que isso tem ajudado muito. O primeiro dia, dia 5, que é o primeiro dia letivo, a gente não começa com as crianças, a gente começa com as famílias. E eu acho que isso tem dado super certo. que nós temos a entrevista separado com os pais, aí o professor é que vai marcar um dia, o horário com eles, e tem a reunião com os pais, que aí é apresentada a escola para aqueles que são novos, e apresentado também o meu trabalho pedagógico, né? O nosso trabalho, assim, falado com os pais. E tem a assembleia, que é a diretora quem faz, que aí ela vai passar tudo que acontece na escola, as normas, todo o processo ali. Mas esse jeito, assim, do primeiro dia ser com as famílias é interessante, porque tem famílias que nem ali as crianças que eu vou pegar esse ano, elas já são do ano passado. Eu posso ter até 20 crianças na minha sala, e por turno, né? E eles vêm do maternal 2, que eram até 18. Então, eu tenho
Ô, professor, Oi. me tira uma dúvida. As palavras que a gente trouxe aqui tem que colocar naquela nuvem, né? Da colher, certo? Isso. Ah, tá. Vou colocar lá. Tá bom. Obrigada. Tá bom. Daqui a pouco a gente vai voltar para a grande sala. Combinado. Eu acho que eu estou no lugar errado. Prontinho, retornamos aqui na grande sala. Espera só um minutinho para eu arrumar aqui. Tá. Acho que era uma verde que devia estar faltando aqui. Pronto. Depois eu deixo isso tudo arrumadinho para quando for passar para vocês. Vou ampliar novamente. Acho que quem não conseguia ouvir, começou a ouvir. Quem caiu de grupo, desculpa eu ter colocado em outro, porque eu não sabia onde estava, então fui colocando os grupos que estavam com menos pessoas ali naquele momento. Por isso que eu falo, é uma baguncinha que acontece, né? Porque aí cai, eu vou colocando em outro grupo, demora de sair e tudo mais. Mas vamos lá. Então, acolher também é. Então, nós temos aqui uma colherada de palavras, várias colheres para nos alimentar. Opa! Para nos alimentar nesse retorno. E pronto. Então, vamos lá. Acolher também é respeito, escuta, processo, olhar sensível. Né? Vou falando aqui, se alguém quiser tomar a palavra, é só dizer. E olha como essas coisas não acontecem só no começo do ano, né? São coisas do ano inteiro, de todos os anos. Não é uma coisa que eu vou falar, vou escutar vocês até começo de fevereiro. O pessoal ali estava conversando, né, em cada rede quando voltava e tal. Então, tipo, aqui em São Paulo, eu vou ouvir vocês só antes do carnaval. Depois do carnaval, acabou. Dá, a gente vai escutar o ano inteiro, vai praticar essa escuta, esse olhar, esse processo. Respeito novamente, segurança. Por isso que acolher também é organizar a rotina. Não é uma rotina que amarre, mas é uma rotina que dê segurança, né? Às vezes a gente, quando ouve a palavra rotina, joga muito para um lado pesado, né? Um lado negativo. Tem o livro da professora Maria Carmen, Por Força ou Por Amor. Então parece uma coisa muito 8 ou 80. E a gente sabe que entre o 8 e o 80 tem muita coisa. Antes do 8 também, depois do 80 também. Então, assim, a rotina dá uma base, né? Eu trabalho com criança, e eu, né? Eu e o universo inteiro, né? Trabalho com várias crianças autistas na sala, muitas vezes mais que uma, é o normal, umas 2 ou 3. E eu dificilmente tenho dificuldades com ela porque eu tenho uma rotina ali bem consolidada. Então, nada é assim uma surpresa para eles. Eles sabem o que vai acontecer, né? Uma das minhas crianças do ano passado era muito legal, que teve uma época que eu não precisava pôr plaquinha.
Ele lia no cotidiano o que ia acontecer. Então a gente ia para o parque. Se eu fosse para a torneira lavar a mão, ainda que fosse só para lavar a minha mão, para ele é lavar a mão e ir almoçar. Então até tinha que tomar cuidado. Quando eu lavava a mão, às vezes eu pegava a garrafa e ia jogando na mão das crianças, na minha mão, mas era principalmente a minha. Porque se eu lavasse na torneira, desestruturava ele. Porque depois de lavar a mão é almoço. Então é essa rotina. Para umas crianças é muito mais firme, para outras é mais flexível, mas é importante ter essa rotina, como a própria a própria Lica fala, para ter um direcionamento, para ter uma âncora, para ter uma bússola. Então aí traz essa segurança, a confiança. Outro dia também a gente estava conversando, quantas vezes a gente falou, né? Ah, não chora não, que eu já vou ligar para sua mãe. Fala isso logo no começo. E passa o tempo, e passa o tempo. Vamos combinar, gente? Que se 1 ano de vida para o cachorro é 7 anos, 1 minuto para a criança é pelo menos 1 mês. E aí a criança fica aqueles minutos todos esperando chamar. Esperando a mãe chegar, o pai chegar, a família chegar e ninguém chega, né? Então, é uma das coisas que quando eu acolho, eu falo para as crianças, falo, olha, o seu avô foi embora para casa, ele vai fazer outras coisas e ele vai voltar aqui um pouco depois do almoço, né? Você quer um abraço? Você quer alguma coisa que eu possa te ajudar? O seu avô eu não tenho como trazer aqui agora. Porque também é muito complexo essa questão do acolhimento. A gente fala da família, estar lá, de falar antes, mas a gente sabe que quando chegar lá no chão da escola não é bem assim, né? Todo mundo da família precisa trabalhar, então eles querem deixar a criança para ir correndo. A gente sabe que é outra situação. Entre o ideal e o real tem uma distância que é o possível, né? Tempo. E aí é o tempo de todo mundo. A escola, enquanto instituição, entender que aquele almoço vai demorar, que aquele café vai atrasar, não ficar todo mundo nervoso por conta disso. Por isso, quando a gente fala de acolhimento, a gente fala de se acolher professores, mas também funcionários, porque o pessoal da cozinha, por exemplo, também precisa ter isso, claro, para elas não ficarem nervosas, bravas, chateadas com N coisas. Empatia, observação, paciência. Quantas vezes a gente precisa contar até 10, gente? Tem hora que você não aguenta mais ouvir o choro, é humano. Mas você conta até 10, pede ajuda de alguém para dar uma olhadinha para mim, desce, toma uma água, respira, volta. Porque aquela criança tá se comunicando. Ela não tá ali falando, vou te irritar até você pegar a minha mão e levar para casa. Ela tá se expressando. E aí a gente é adulto da relação. Então a gente precisa respirar. A postura. E aí eu vi a Samara falando dessa postura, é uma postura que revela a concepção. Da boca para fora, gente, eu posso ser o mais progressista do mundo, mais pedagogia participativa, mais freiriano, mas é na minha atitude que isso vai se revelar. Nas documentações pedagógicas isso se revela, né? Teve uma época que eu estava achando assim que eu estava abafando. Nossa, eu tô uau. Fui olhar minha documentação, um monte de criança de cabeça baixa. E eu lembrei que estava de cabeça baixa porque eu mandei, enquanto uma estava falando com todo mundo e depois ia a outra. Falei, gente, onde que isso é respeitar? Eu aprisionar aqueles corpos. Ah, mas a criança também precisa aprender a esperar para ouvir. Tá bom, gente, mas esperar 35 não é fácil para o 35º. Era melhor eles pequenos grupos esperar 3 falarem para chegar a vez deles. Então, assim, essas palavras todas vão nesse sentido desse acolhimento como atitude para o ano inteiro. E o livro do acolhimento dos bebês, um livro Acolhimento dos Bebês, ele é um livro que não é para a escola, vamos dizer assim. É para instituições de abrigo, é um livro que fala de um acolhimento de maneira global. E ele fala que a partir de 90 as coisas mudam com ECA. A partir de 90 a criança passa a ser... Nem pelo meu celular, nem por aqui não tá lindo. Não acontece nada. Acho que tem alguém com o microfone aberto. A partir dos 90, a pessoa passa a ser um sujeito de direito. Ela não é alguém que está ali na escola, um objeto, que você decide tudo que ela vai fazer e tudo. Não.
A criança é sujeito de direitos, ela tem direitos. As instituições, entre elas a escola, precisam respeitar, precisam garantir esses direitos. Por isso que é direito, a gente não escolhe. Princípios, eu escolho quais princípios. Direito não dá para escolher. Mas a gente sabe que entre a normatização e a prática há uma distância. Mas antes de 90, o Staccioli, no seu diário de acolhimento, ele coloca que propõe-se uma escola da infância acolhedora, uma escola que respeita os direitos das crianças e, consequentemente, das famílias dos professores, das professoras, oferecendo a todas as crianças possibilidade de viver, aprender, conviver e, ao mesmo tempo, singularizar-se. A escola da infância é um lugar, é um palco de convivência. E nessas convivências tem os conflitos, e desses conflitos, estratégias para resolução. Eu falo lá para as minhas famílias, se eu colocasse que eu só convivo com as crianças e entre elas o ano inteiro, já é muita coisa. É um monte de coisa que os adultos não conseguiram resolver muitas vezes. Eu, enquanto adulto, não resolvi. E a gente está ali com as crianças. Quando a Samara fala de todo mundo acolher essa criança, a gestão, a cozinha, os professores, todo mundo se acolher, isso é ensinar. A gente ensina a criança pelo que a gente faz, não pelo que a gente fala. Não adianta falar das crianças colaborarem se elas percebem que a gente não colabora coisa nenhuma. Que ela percebe que a gente larga a sala lá tudo bagunçada para o outro e vai embora. Ela percebe. Ô, professor, e pegando essa sua fala, quando você fala que olha para suas documentações e achava que estava arrasando, e aí você vai se perceber e se colocar nesse lugar de se perceber quem é eu, né? Enquanto professor, e passar por esse processo da desconstrução, eu falo que é muita disposição, né? Para entender sobre de fato aquilo que eu estou fazendo, né? Porque a gente pode usar muitas palavras bonitas no nosso dia a dia e a nossa ação não condizer com essas palavras. Falar de escuta, falar de acolhimento, postura, mas e eu enquanto, né, esse professor, será que de fato eu estou vivendo isso? Ou é só apenas uma palavra, né? E eu falo que eu venho desse lugar da pedagogia tradicional, né? Que tudo era voltado para mim. Não tinha nada a respeito de crianças e bebês, né? E é fazer escolhas, né? A partir do momento que você escolhe que professor que você quer ser e, de fato, quer viver esse direito ali no seu cotidiano com as crianças e bebês, não é um processo fácil, né? Porque eu preciso ter disposição. E essa disposição é estudar, é refletir sobre aquilo que eu estou fazendo, é estar aqui em plena segunda-feira, 2h30 da tarde, estudando, e assim a gente vai se constituindo, se reconstruindo, pensando e repensando, sobre aquilo que eu faço todos os dias, né? Carregar, de fato, esse professor da infância, da primeira infância e assim por diante. Professor, não estou te escutando. Tudo culpa do Zoom. A barrinha aqui desaparece na tela. Vamos lá. A Valéria colocou perguntou, né, no chat o que virou a minha chave quando eu senti essa mudança no fazer. Então, eu acho que essa mudança não é uma mudança, são pequenas mudanças porque a gente vai toda hora voltando para a nossa prática. Então, eu sou uma pessoa que há muito tempo documento, né? E quem quiser, eu compartilho minhas documentações. Tem documentações lá em 2005, 2007, que eu olho e falo, nossa, que coisa horrenda. Não só a documentação em si, mas o que ela me revela. Então, assim, a gente voltar para se ler, e aí quando eu falo se ler, é entender o que é o nosso percurso, nos ajuda a ter essa chavezinha para mudar essa chave. Porque se a gente só faz sem documentar, gente, a gente não vai perceber, entre aspas, erros assim. Porque a gente está ali vivendo, e naquele momento a gente não acorda às 6 horas da manhã para dizer, eu vou lá errar. Eu vou lá fazer o pior. Não é. Eu vou lá soltar uns equívocos. Igual quem está soltando pistas do Coelhinho da Páscoa, vou soltar uns equívocos. Não é. Então, assim, documentar dá essa oportunidade para a gente, para voltar num período vivido, já esfriado da sua cabeça, que você não está no meio do furacão,
e olhar e se dispor a olhar com olhos de estranhamento. Eu olho procurando o que tem aqui que está me revelando. Eu preciso procurar, como se a gente fosse um arqueólogo e fosse lá procurar por fósseis. Então a gente começa a escavar, que não tá, vai ali, vai ali. Então a gente vai se enchendo de perguntas, né? Um dos pontos que eu faço é o seguinte: sempre trabalhei com projetos, mas aí chegou uma época que os projetos eu levava pronto, gente. Fevereiro eu já estava com tudo pronto, assim, porque eu queria trabalhar, o que que ia ser, se ia ser um livro, o que que ia acontecer. Aí teve uma hora que eu falei, não, vou perguntar para as crianças. E comecei a perguntar para as crianças. Fazer votação. Depois eu falei, não quero votação. Porque eu fazer um projeto com carros, porque carros teve 8 votos e o outro teve 7, não é uma questão de maioria. É a diferença, não é uma maioria assim de 15-1. Foi 8-7. Então, como que eu posso fazer isso? E volto para a educação infantil, com uma pergunta na minha cabeça. Como eu escuto as crianças de todos os modos? Como eu escuto as crianças sem elas falarem? Isso não é simples. Eu precisei abandonar algumas concepções, algumas atitudes, rever algumas posturas, sabe? Fazer coisa que eu achava ai, que frescura, de parar e olhar para a natureza ali 15 minutos, sentindo aquele vento, que eu achava tanto uma frescura. E hoje eu encontro sentido nisso, porque aí eu fui vendo como minhas anteninhas foram ficando ligadas para as crianças. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem. Você está ali percebendo aquele vento, percebendo aquele som, vendo a sua janela todo dia, desacelerando em algum minuto, você começa a pensar. A pensar e a ligar suas anteninhas. Ela falou que se dispor também foi um começo para ela. Isso sim, gente, isso sempre junto com estudo, leitura, conversa. Eu gosto da fala da professora Madalena Freire, ano retrasado, acho. Ela deu uma bronca, eu tava falando, ela tem um jeito de falar muito engraçado. Fala, deu uma bronca, não sei se foi uma bronca, ela fala de um jeito, ela fala assim: estudar, a gente pega um livro e estuda. Mas para ampliar conhecimento, a gente precisa do grupo, precisa estar junto, precisa discutir, precisa trocar pontos de vista. Né? Então a gente precisa disso, de estudo, mas também de trocas. Você não encontra na escola, procura em outro lugar. Mas às vezes tem na escola e alguém está lá igual você também, esperando alguém e acha que não tem ninguém. Às vezes está ali e a gente não sabe, né? Mas deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver se está compartilhando. Está compartilhando. Deixa eu trocar aqui a... E ainda nesse livro do acolhimento, fala sobre a questão da relação do desenvolvimento cerebral e o vínculo. Aqui fala de bebês, mas eu me recuso a achar que isso tem uma faixa etária, que aí 3 anos isso acaba e com 4 é diferente. Vínculo e aprendizagem é uma coisa muito ali próxima e que precisa e que tem muito a ver nesse desenvolvimento. Não é só um ambiente físico, mas um ambiente relacional. São as influências, né? São os comportamentos que vão se modificando durante os anos, durante essa convivência. Então, assim, o vínculo não é só para os primeiros dias, é para o ano inteiro. E aí, novamente, o que a gente estava falando, não é os primeiros momentos da manhã, que às vezes tem, né? Eu lembro que eu escrevia no meu quadradinho do meu planejamento semanal, aí os primeiros 10 minutos eu chamava acolhimento. Era a criança chegar e mexer lá numas peças que estavam jogadas lá em cima da mesa. Aí eu chamava de acolhimento. Aí 10 minutos já tem que ir embora. Aí quando voltava é outra coisa. Então, assim, que diacho de acolhimento é esse? 10 minutos, a criança não teve tempo nem de mexer direito nas peças, a gente troca. O acolhimento como atitude atravessa os anos. Refere-se muito a respeitar o direito das crianças viverem uma infância em que possam ser protegidas sem serem aprisionadas. Para mim, isso é o ponto-chave. Às vezes quer se proteger tanto a criança, em casa, na escola, e a criança não vive, não tem experiência. Meu, nunca teve um raladinho. Aí quando tem um raladinho, quer quase morrer. É claro, ela quer ser operada, porque ela ralou a perna, tá saindo sangue. A partir do momento que ela vive essa experiência, ela já sabe, nossa, ralou, vai doer, vai arder, mas não vai me matar. Eu vou ali jogar uma água, ver se precisa de um band-aid.
nas escolas é o gelo, né? Na minha escola do ano passado, o gelo era o remédio, assim, curava todos os males. Então, assim, proteger sem aprisionar. Então, ano passado, ano retrasado, as crianças subiam nas árvores lá no alto, e eu tô aqui. E eu só falando, toma cuidado, qualquer coisa eu tô ali. É óbvio que a gente tem uma parte que aí vai correr risco. Aí a gente vai intervir, a gente não vai deixar a criança subir 8 metros, né? 4 andares, não é isso? Então, por isso que a gente precisa se perguntar: quais os direitos de bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas e crianças maiores? Quais são os direitos das crianças? Eu acho que a gente precisa se perguntar